pais que estão ouvindo podem fazer um mapeamento de qual é o seu vício. Porque quando você fala do médico, que daí fica fazendo a consulta, do pastor que fica fazendo o sermão, quando eu conto que eu fico fazendo o checklist e traçando os objetivos como é na empresa, a todo tempo nós falamos, o que menos temos é tempo. E aí eu lembro sempre com eles, qual que é a nossa missão? Ser feliz é tarefa para já. Investir tempo dessa forma, não dá tempo de ser feliz, não. Bem-vindos ao Café com Paz, o podcast da Universidade de Paz. Sou Ana Luísa Meirelles e junto com o Dr. Vimer Botura, mergulhamos na parentalidade e nas relações entre pais e filhos, convidando pais e especialistas da área para as nossas conversas. Nosso programa oferece insights práticos e conteúdo para fortalecer laços familiares e o seu desenvolvimento pessoal. A cada episódio exploramos estratégias e compartilhamos experiências que ajudam a criar um ambiente familiar mais amoroso e compreensivo. Junte-se a nós para aprender, crescer e desenvolver suas relações familiares. Bem-vindo a mais um podcast Café com Paz, da Universidade de Paz. Eu sou Ana Luísa Meirelles, estou aqui com o Dr. Vimer Botura e a nossa convidada, Edna. Seja muito bem-vinda, Edna. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. É com grande entusiasmo que recebemos Edna Melink. Ela é mãe e é uma das vozes mais experientes e respeitadas no universo de recursos humanos do Brasil. E que compartilha conosco uma visão profundamente alinhada com os valores da Universidade de Paz. Edna é uma especialista em gestão estratégica de RH, com uma trajetória impressionante em empresas de grande porte, onde navegou com maestria por culturas organizacionais diversas, desde a dinâmica americana até a precisão japonesa e a elegância francesa. E, atualmente, ela aplica toda a sua expertise na Volkswagen do Brasil. E por que essa conversa é especial para a nossa comunidade? Filosofia family friendly na prática. Edna defende que empresas verdadeiramente eficazes são aquelas que compreendem que trabalhadores felizes geram melhores resultados. E isso passa necessariamente pelo equilíbrio entre vida pessoal e profissional. A valorização do convívio familiar. Ela acredita que momentos simples em família, como refeições compartilhadas e pequenas conexões do dia a dia, são essenciais para reduzir o estresse e construir bases sólidas para o sucesso profissional. Visão humanizada. Como a perspectiva única, Edna entende que as decisões de RH impactam não apenas os trabalhadores, mas seus dependentes e toda a sociedade. Uma visão que ressoa perfeitamente com nossa missão. Então, prepare-se para essa conversa deliciosa que vai trazer aqui toda essa visão com muita qualidade de vida, e é o que a gente precisa em todas as empresas, trazendo essa conexão com a equipe, funcionário, família e toda essa liderança. Seja muito bem-vinda, Edna. Obrigada. Eu estou bem feliz de estar aqui com você nesse momento, porque o que a gente vai conversar aqui são coisas que eu, de verdade, acredito. Muitos anos na área de recursos humanos e trabalhando com vários tipos de estratégias, é muito perceptível para mim a importância, né, da questão da família. E como a gente trabalha fazendo diagnóstico em vários momentos, é diagnóstico para ter um crescimento da empresa, é diagnóstico por problemas que as empresas passam. E nunca tem sido tão importante, já foi importante, mas nunca tem sido tão importante como agora, a questão de as organizações olharem para as famílias. Olhando para a experiência de culturas diferentes, como você falou, né? Trabalhar em empresa americana, japonesa, francesa e agora alemã, todas elas têm uma questão cultural envolvida e o desafio ele é relacionado a essa cultura. Por mais que sejam empresas que estão há muito tempo no Brasil, mas tem esse cunho de que como é que eu vou olhar para essa cultura e trabalhar com as mudanças, porque o papel do RH ele precisa ser protagonista na mudança. Ele não pode ser passivo, ele tem que ser ativo, porque senão ele vai ser um executor. E não alguém que olha para o negócio
e entende como que vai fazer uma mudança cultural e muito mais agora que as mudanças elas precisam ser bem mais ágeis e quando se fala de cultura não é assim. Então, como que nós, recursos humanos, olhamos para isso, para a cultura, mas cada uma das empresas que eu trabalhei eu olho para a cultura e eu preciso olhar para aquela comunidade, né? Como é que é o funcionamento, por exemplo, daquela região. E quando eu falo funcionamento da região, eu já olho como é que são as famílias, né? Como é que as famílias elas se desenvolvem, como é o contexto familiar. E eu vou contar alguns cases aqui de coisas bem objetivas das empresas que estava todo mundo olhando para um lado e depois a gente foi entender que estava sendo esquecido de, dentro do plano de ação do diagnóstico, olhar para o funcionamento das famílias. Então, essa nossa conversa vai ser bacana aí, porque ela é bem ampla. E é interessante porque você, da área de recursos humanos, o conceito de recursos humanos mudou muito ao longo do tempo, né? No passado, o recursos humanos era o chefe do pessoal. Sim. A função era demitir, contratar e fazer pagamentos, né? Hoje, a questão do recurso humano é muito mais ampla e ela assume uma importância maior nas empresas. Para algumas pessoas, o capital da empresa, o verdadeiro capital, é o seu corpo de trabalho, né? É isso. E até ontem eu estava num pensamento, assim, de como, quando você fala o capital ser o colaborador, o quanto que ainda precisa de crescimento dessa visão e dela ser verdadeiramente, ser genuína. Porque o tempo todo eu olho, quando se desenha novas estratégias, nossos projetos, se fala dos processos, dos métodos e dos resultados esperados. E, na verdade, se nós, como recursos humanos, não entendermos do negócio e chegarmos junto, porque ainda não é natural dos executivos essa visão tão humanizada. Exato. E assim, aí se parte de um desenho. Por exemplo, nós estamos com vários novos projetos. Então, toda a concepção de custo e quantidade de pessoas envolvidas. Mas qual é a qualidade? O que vai mudar nesse ambiente? O que as pessoas precisam ser preparadas para esse ambiente? Então, esse é um ponto que eu reforço que ainda tem muita teoria, mas pouca prática. É aí que tem um espaço enorme para recursos humanos. Né? Que o recursos humanos, ele precisa conhecer do business, mas ele não precisa se transformar no business. Isso eu falo muito, porque a gente está lá para entender de finanças, a gente precisa entender do produto, a gente precisa entender do negócio. Mas ter esse olhar, né, fazer um freeze recul onde a gente consiga ver, onde estão as pessoas nisso tudo e trabalhar estrategicamente para que, desde o começo de cada mudança, essa visão tenha sobre as pessoas, porque é por elas que as coisas começam, é por elas que as coisas terminam. Então, interessante. E se me permite mais um... Lógico. Quando você fala da mudança do RH, que era a pessoa de departamento pessoal, a pessoa que fazia o pagamento e cuidava das burocracias, na minha carreira foi muito interessante, porque a minha primeira empresa, na área de saúde, 14 anos eu trabalhei, e é uma empresa americana. Então, uma empresa já com processos ágeis, tecnologias e com uma visão... Lá a gente já tinha a visão de diversidade e inclusão, isso há 25 anos atrás. E aí, na minha mudança, eu fui para uma empresa que estava começando a preparar o RH com uma visão de não RH executor, não RH de departamento pessoal, mas o RH que influencia na mudança. E na inovação, né? E foi muito interessante, porque em termos de estrutura, em termos de visão de recursos humanos, eu estava regredindo, mas a questão mais legal que foi como é que eu pego tudo isso que eu já tive nessa empresa e trago para essa outra, que é o jeito de funcionar que eu acredito, e a gente transforma, porque a gente precisa primeiro transformar os recursos humanos, transformar as pessoas ali, mudar o mindset para daí entrar em outros processos, em outras questões. Então, foi uma experiência incrível, porque
agora, vindo para a Volks, eu precisei fazer a mesma coisa, porque nós temos o nosso vice-presidente de Recursos Humanos com uma visão sensacional e alguns colegas já de trabalho com sensacional, mas ainda é uma empresa que era muito focado em relações trabalhistas. Então, o passo a passo da segunda empresa que eu implementei isso, eu trouxe para a Volks e agora fazem 2 anos, então agora está começando a colher alguns frutos desse RH mais estratégico, desse RH que consegue influenciar o board. Então, para mim está sendo uma experiência bem bacana. E até falando exatamente até da Volkswagen, a Volkswagen também é uma empresa que tem uma visão familiar, né? Desde onde ela está na Alemanha e tem um pouco essa cultura de que você tem o funcionário que está trabalhando e que talvez depois o filho vai trabalhar. Isso é uma coisa mais antiga, isso já não acontece tanto. Acontece muito. Essa foi está sendo um desafio importante, porque tudo na vida é equilíbrio, né? E hoje, na nossa cultura, é assim, tem o avô que trabalhou, o pai que trabalha, o filho, e então tem todo o envolvimento e também tem... As pessoas, elas se conhecem porque elas vêm de uma situação onde foi se criando uma comunidade e pensando onde as fábricas ficam, né? São Carlos, que é uma cidade pequena, Taubaté. Aqui em São Bernardo é uma cidade pequena, acho que a maior cidade é Curitiba. Então, além de ter internamente núcleos familiares, essas famílias se relacionam entre elas. Então, quando eu falo de equilíbrio, é assim, como é que eu tenho essas pessoas com neutralidade, tenho essas pessoas que tenham as interações e tem alguns contextos e conflitos dentro da empresa que isso não vá para as famílias, sendo que eu tenho as gerações trabalhando ali. E para o lado da empresa, como é que eu olho para isso e trabalho isso? Porque eu não posso desconsiderar que existe uma grande família ali, que existem gerações ali. E como olhar para isso e administrar de uma forma, por exemplo, se eu tenho um colaborador que ele tem um desempenho ruim, a gente precisa fazer a saída dele. Só que lá eu tenho o pai que trabalha, a cunhada. Então, como é que eu trabalho de um jeito e eu tenho um sistema que seja de uma justiça tremenda, que aquela pessoa que, de repente, a gente precisa fazer o desligamento, não atinja as outras pessoas, porque é um núcleo, né, familiar. Então, também tem a parte super bacana, que é a parte onde somos uma família, temos uma receita vindo da Volkswagen, a nossa história, minha primeira casa, meu primeiro carro advém disso. Então, lutar para que esse negócio seja próspero. E aí, o outro lado que é também, quando as coisas não vão bem, como que eu não deixo afetar um grande número ali de pessoas que pertencem à mesma família. Então, a gente tem que ter a sensibilidade de fazer esse equilíbrio. Eu vou falar uma coisa aqui com o nosso ouvinte. Será que eles têm noção de que tudo isso acontece no RH? Né? Porque muitas vezes o funcionário está ali muito mais olhando o lado dele e achando que o RH só podia ajudar e fazer mais coisas. Mas tem muita coisa mais por trás disso, né? Sim. E aí que é a beleza. Porque vou dar exemplo de outras coisas por detrás disso. Hoje, quando a gente fala de saúde mental, saúde emocional, no mundo, nosso maior desafio. Né? Eu tenho um slogan que eu uso desde 2002, que é ser feliz é tarefa para já. Então, o mundo está acontecendo e trazendo vários desafios. Depois aí a gente vai falar um pouquinho dos desafios com os jovens. Mas quando a gente olha para os desafios e olha para os nossos colaboradores e pensa em saúde mental, nós precisamos olhar e como que nós vamos facilitar, como é que nós vamos ter programas que ajudem essas pessoas, por exemplo, com a sua saúde mental. E nós tem um programa que nós divulgamos já fazem somente 6 meses, que chama PAP,
que é Programa de Alta Performance Emocional. Então, nós fizemos contratamos uma empresa que tem psicólogos, tem psiquiatras e fizemos um treinamento para eles para falar o que é o mundo corporativo, o que acontece na Volkswagen, como é que é o dia a dia de um executivo na Volkswagen, desde o nível de líder de célula, que é o inicial, até os diretores. Para quê? Para que essas pessoas pudessem atender esses executivos e entendendo o contexto, atender entendendo o contexto. E está sendo incrível, porque se tem ainda muito um tabu de consultar um psicólogo, um psiquiatra, e esse programa veio, a gente oferece para eles de 10 a 12 sessões, principalmente, pode parecer assim, 10 a 12 sessões são poucas, mas para que eles entendam a importância de você ter um acompanhamento e que eles entendam que eles precisam, que nós precisamos. É como fazer exercício físico. Sim. Nós precisamos, é como nos alimentar, nós precisamos. E tem sido uma experiência muito bacana com depoimentos e pessoas falam assim, nossa, eu sempre tive preconceito. Mas agora o negócio estava ali, era de graça, com equipes extremamente capacitadas, e eu resolvi experimentar. E a minha família está muito feliz, porque a empresa está proporcionando para mim um autocuidado, um autoconhecimento e uma alta regulação, aonde está dando impacto, não só no trabalho, mas também na família. É um programa ainda que nós não temos uma grande adesão, mas nós estamos trabalhando com esses depoimentos para trazer mais executivos no programa. Por quê? Porque eles afetam a vida de muitas pessoas. Sim. Não só ali, por exemplo, um líder de célula, ele tem de 50 a 70 pessoas sobre a responsabilidade dele. Então, ele afeta essas pessoas e como ele está, e essas pessoas afetam as suas famílias, porque elas vão chegar do trabalho de um jeito que, se for um jeito mais positivo, a família terá benefícios. Então, é uma engrenagem. É uma engrenagem, uma grande comunidade. Sim. Que uma pessoa mudando com essa saúde mental, com essa saúde social, isso envolve muita gente, né? E quando eu falo sobre isso, para mim, ele é um propósito muito maior do que falar de empresa. Então, quando a gente fala de sustentabilidade do planeta, hoje eu penso muito na sustentabilidade através da saúde das pessoas. Porque quando nós falamos de saúde mental, a gente sabe que ela não é dissociada, que ela atinge o nosso corpo. É saúde integral, né? Saúde integral. Nosso corpo e nossas relações. Nossas relações, a saúde social. Sim. E aí, quando a gente olha para o mundo e fala assim, puxa, eu preciso dessa sustentabilidade porque eu vou ter menos pessoas doentes, eu vou ter menos pessoas em hospitais, eu vou ter mais pessoas felizes que vão produzir mais e tudo vira um ecossistema saudável. Então, se me falar hoje, saúde mental é importante, eu falo, não só é importante, que é uma obrigação nossa a ajudar com que isso aconteça de verdade, a proporcionar isso através das nossas pessoas e através de onde nós trabalhamos. É porque nós vivemos num tecido, né? E o tecido é feito pela somatória das células, né? Perfeito. Se uma célula vai mal, ela reverbera nas células vizinhas. E isso vai desdobrando em outras células, aí deteriora o tecido. Então, essa questão que você está trazendo é a visão do todo, mas cuidando da unidade. É isso. Né? Que é o caminho que a gente propõe, né? Com essa questão Quando a gente fala do family friendly, né? As empresas family friendly. Porque cada vez, quanto mais a gente consegue trazer também, além desse olhar do cuidar da saúde mental, que pode ser com apoio, com atendimento, é trazer recursos para esses indivíduos na relação familiar. É isso. Porque a gente entende que isso promove fortemente essa saúde social de relações, porque se ele tem um ambiente favorável na família, ele é um profissional. É isso. Agora, se ele tem milhões de desafios em casa, ele não sabe lidar, ele praticamente foge de casa,
ele é um outro funcionário, ele rende de outra forma, né? E assim como estão todo mundo envolto. Então, você pode ter uma família feliz com a empresa, Uhum. né? Ou você pode ter uma família totalmente desconectada, tanto daquele profissional, daquela empresa e de tudo. É isso. Eu tô pensando aí muito em como que eu crio um grupo, porque hoje se fala muito em burnout. E se fala, e é real, e existe, a gente tem que trabalhar com as empresas no desenvolvimento das lideranças para que nós possamos ter ambientes mais saudáveis. Porém, nós fizemos uma mini pesquisa, e que é essa pesquisa que eu gostaria de ampliar, que muitos diagnósticos de burnout, quando você vai abrir nós entrevistamos, meu time entrevistou alguns funcionários que estavam nessa situação e fomos entender qual é a parcela que tem da questão do trabalho. E ficou bem visível 3 situações. Uma e não é nessa ordem, tá, que eu vou falar. Uma é, sim, questões do trabalho. Outra é questões financeiras, pessoas endividadas, pessoas que não fazem uma boa administração financeira. E a outra, família. Agora eu falo a ordem. A ordem é família, questões financeiras e trabalho. Eu queria ampliar essa pesquisa, porque quando em geral, as empresas que eu trabalhei, e vocês me ajudaram muito, assim, e para mim eu estou muito encantada com a Universidade dos Pais, porque eu me despertou assim, gente, como é que a gente coloca a universidade de liderança, a universidade de manutenção, a universidade... Como que a gente não tem uma universidade de pais dentro das empresas? Ou como que a gente não faz parceria? Porque quando a gente olha para essa pesquisa, eu posso trabalhar vários fatores que vão ser importantes dentro da empresa, trabalhar a educação financeira, que é muito importante, Sim. mas eu não estou trabalhando a família. Porque nas empresas que eu trabalhei, normalmente se tinha... O que se fazia com a família? A primeira empresa, né, que é a BD, a gente tinha muitos encontros com a família, trabalhando muito mais a questão de prevenção de saúde. Mas, em geral, não tem assim vamos ter... A gente tem um núcleo, que é a Universidade dos Pais, por exemplo, trabalhando não só em eventos comemorativos como o Dia dos Pais, Dia das Mães e tal, mas assim como a gente fez o PAP... E eu já conversei lá na empresa com o nosso head de saúde. Quando fez o PAP, a gente precisa ter um núcleo que orienta os pais que lá estão, as mães que lá estão, em ter essa relação familiar mais saudável. Porque quando a gente fala em resultado, em lucro, isso é lucro. A gente vai tendo pessoas mais felizes, a gente com certeza terá mais resultados na empresa. Então, isso me despertou muito. E essa pesquisa... que identificou isso, eu quero ampliar, porque eu quero ter dados para trabalhar educação financeira, por exemplo, tem alguns trabalhos dos bancos e tal, mas a gente precisa ter uma coisa bem mais personalizada, e educação parental é foco. E, assim, para mim foi uma experiência muito legal conhecer vocês, porque me despertou isso. E eu já tenho falado com várias pessoas lá na empresa sobre isso, e outras colegas de outras empresas, assim. Olha, a gente está olhando para o colaborador em vários aspectos, está se falando de burnout, mas o diagnóstico falta E aí tem o peças. componente do burnout, tem o componente de característica de personalidade da pessoa. Isso. Né? Se a pessoa, por exemplo, ela assume dívidas, assume compromisso, não sabe dizer não sabe lidar com frustração, ela aumenta a possibilidade Sim. de se submeter a um burnout. Então, assim, tem vários componentes, mas o componente individual é fundamental. Fundamental. Né? Fundamental. Você sabe que o índice de absenteísmo das empresas, porque eu não olho só para a Volks ou para as outras empresas que eu trabalhei, eu olho muito para os fornecedores. Em vários momentos a gente tem assim, estamos com risco de parar a fábrica por causa do absenteísmo de entrega de peça do fornecedor tal. Quando a gente olha para absenteísmo, que é um ponto muito redutor de lucro,
E você vai conversar com as pessoas sobre as causas do absenteísmo, tem um índice enorme de ou depressão, ou ansiedade, em que o cunho vem de uma relação familiar, porque a família é a gente com a gente mesmo, a gente com a nossa família. E depois Sim, com a com a sociedade. sociedade. E a gente realmente tem poucos esforços. Quando eu falo nós como sociedade. Poucos Sociedade. esforços na educação Olha, parental. Edna, quando você fala assim, que você fica feliz em conhecer a nossa proposta da Universidade de Paz, de como isso é importante a gente trazer esse conhecimento, eu fico aqui até emocionada, porque está totalmente no nosso propósito e nosso desejo, porque a gente sabe como, Sim. quando esse pai, essa mãe, ele tem conhecimento das relações, de uma forma melhor de se comunicar, de uma forma de olhar a necessidade do filho, de ter um tempo de qualidade verdadeiro, isso muda. Muda muito, né, Wimmer? Sim, e você vê como é interessante. Você pega uma mulher que vai trabalhar e o filho está doente. Ela entra num sentimento de culpa, fica dividida. Sim. E existem muitos ruídos da comunicação que fazem com que agrave aquela culpa dela, né? Como lidar com isso? Essa mulher está sujeita a um burnout, sujeita a um Sim. estresse, sujeita a uma depressão, sujeita a um acidente do trabalho. Sim, né? total. Ela se expõe. E assim, qual é a solução? Eu não sei se a solução é deixar que ela leve o filho ao médico. Não estou dizendo qual é. Mas assim, nós temos que refletir mais a fundo sobre essa condição. É isso. Há tempos atrás era só mulher. Hoje também muitos homens têm essa Sim. preocupação. Sim. Então, essa é uma composição, né, que precisa ter muito bem debatida entre as diferentes áreas de reflexão. Uhum. Eu, durante um tempo, eu fui médico do trabalho durante muito tempo. Eu trabalhei em grandes empresas até 1980. E fui também diretor de recursos humanos da Secretaria de Relações do Trabalho. É interessante a experiência que eu tive, porque eu fazia parte de um comitê de prevenção ao saturnismo, doença causada pelo chumbo, né? Fábricas de bateria, coisa assim. E é um trabalho interessante. E eu, durante o tempo, fui encarregado da mediação entre sindicatos e empresas para soluções de questões de saúde do trabalho, ou de acidente do trabalho. E naquela época eu identifiquei muito essa questão que eu quero trazer para você, que é o seguinte: havia duas posições, empregado, empregador. E havia a turma do meio que fomentava o conflito. Uhum. Não é? E assim, parece que quanto pior fosse para a empresa, melhor seria para o funcionário, o que é exatamente errado. Né? Então, eu descobri a importância da palavra relação. Sim. Né? Nós trabalhamos com a relação entre as partes. O empregador, hoje o colaborador, eles são duas partes do mesmo todo. Né? E não é prejudicando um lado que o outro ganha. Não é. Né? É cuidando da melhoria do outro lado isso. que o outro ganha. Né? Isso é uma concepção que não chegou a muita gente ainda. Mas é importante a gente cuidar da relação entre as partes. E a relação entre as partes se faz pela comunicação, fundamentalmente, pela escuta, pela observação. E aqui que entra, então, essa nova concepção de recursos humanos. Né? É potencializar o encontro entre as diferentes partes de um mesmo conjunto. Excelente a sua colocação, porque a palavra relação e comunicação... Primeiro, antes de relação e comunicação, a primeira parte de que não são movimentos antagônicos, que nosso sindicato, né, é super forte, tem os colaboradores e tem a empresa. Então, qual que é a melhor relação? É quando você olha para o objetivo genuinamente, para o problema de forma genuína, e não com seus interesses individuais, né? E com falta de visão do todo. Então, esse é um desafio constante para nós em ter esse equilíbrio. E eu estava pensando muito, e aí pensando na minha relação com meu filho, na questão da comunicação e da relação. Porque quando nós tratamos vários executivos e times de trabalho,
a primeira coisa que a gente identifica. E por isso, então, inclusive, que a gente está trabalhando com vocês no aspecto da comunicação. Porque a comunicação, que ela não é uma comunicação fluida, isso tem dentro da família e tem dentro da empresa. E quando nós trabalhamos esse processo de aprender a fazer isso de forma fluida, as relações mudam e elas ficam muito mais positivas. E, recentemente, com meu filho, a gente estava tendo conversa, porque ele mora em Curitiba e eu estou morando em São Paulo, e nós sentimos assim, um distanciamento. E eu percebi que esse distanciamento estava muito mais focado em mim, porque com pouco tempo, né, correria total, e longe, que daí não é aquela coisa Não de tomar estava mais café com aquela rotina de que chega em casa e encontra o filho. Almoça, final de semana. Seu filho já tem 21, 22 anos, 24. né? 24. Tá bem feliz, inclusive, por conseguir uma conquista muito legal profissionalmente. E o que acontece? Eu percebi que as conversas que eu estava tendo com ele eram conversas de um checklist. Ah, filho, como que tá isso? Você fez aquilo, nananã, como que tá o trabalho? Mas, assim, muito mais checando, aí pensando pela minha ansiedade de estar distante, eu estava fazendo cheque com ele de coisas que ele fez ou não fez. E isso gerou um distanciamento. Até eu ter uma conversa com ele e ele falar assim, mãe, eu não quero que você fique fazendo como você faz na empresa, se o objetivo foi alcançado, se a tarefa foi feita. Eu quero só conversar com você. E você precisa confiar em mim, que eu estou bem, e eu preciso confiar em você, que quando eu não estiver bem, eu vou ligar e vou te contar isso. E não quando eu te ligar, você vai começar com o seu checklist lá, pela sua insegurança. Mas existem vícios... E daí, quando você fala isso, você imagina que também é assim que um funcionário se sente, né? É isso. Mas existem os vícios das profissões. Eu tinha um paciente que era filho de um pastor. Ele falou assim, se eu falo com meu pai, vem logo com uma pregação. O outro era filho de um médico, assim, eu vou mostrar que o meu pai ele faz uma consulta. Né? Então, você faz essa checklist. Vícios da profissão. A gente tem que ficar atento a isso, né? Porque o processo da escuta do jogo do frescobol na comunicação vai além do vício de comunicação. Né? Isso. Ele vai na pessoa. É o falar com a pessoa no lugar vendo de falar genuinamente. Para. Mas eu gostei muito da tua colocação sobre os vícios da profissão. E aí os pais que estão ouvindo podem fazer um mapeamento de qual é o seu vício. Porque quando você fala do médico, que daí fica fazendo a consulta, do pastor que fica fazendo o sermão, quando eu conto que eu fico fazendo o checklist e traçando os objetivos como é na empresa... O psicólogo que fica interpretando. Exato. Né? Acho que cabe, né? Uma reflexão para cada um que está nos ouvindo, assim, qual é o seu vício, né? Porque é muito inconsciente. É claro, é automático. E nem sempre a gente vai ter... O Felipe, porque ele é super terapeutizado, lê um monte de coisas de... Eu até acho que um dia ele vai ser psicólogo, que daí ele fez essa intervenção. Mas pode ser que tenha filhos que não vão fazer e não haja uma autopercepção. Mas fica aí uma dica bacana, né? É verdade. Qual é o seu vício de profissão que você pode estar colocando nessa relação familiar? Sim. E nessa sua percepção, como você trouxe, quando talvez no ambiente de empresa a gente está ali só num cheque e não está olhando para o humano, né? Para o ser humano que está ali. Você está olhando só para o funcionário. É também uma ótima colocação. E aí, não só falando dos executivos com que eu trabalho, que em algumas empresas chama bilateral, outras reunião de feedback, na Vox a gente chama de one-on-one ou face-to-face. Esses momentos, eles são para ouvir, eles são para ter relação. E não são momentos que você vai lá, como está o milestone do projeto X, do projeto Y. É para como você está, como você tem se sentido, como é que está a sua carga de trabalho, é para você escutar e ouvir as pessoas. Muitas das minhas one-on-one, as pessoas trazem nada de questão de trabalho, trazem questões particulares, das suas famílias.
E nessa correria aí toda, você faz isso, você também faz o checklist, não uma escuta. E o poder dessa relação, ela é incrível. E tem um cuidado importante nessa escuta, porque a pessoa que escuta, às vezes até evita de escutar, porque ela se cobra ter uma intervenção de resolver o problema. É isso. E na maioria das vezes a pessoa só quer desabafar. Ela só quer falar, olha, eu não estou cheio disso, não sei o que lá, papapá. Ela só quer desabafar. Ela não Então, quer uma ação. a grande ação é a escuta. Né? Aí a pessoa perfeito. fala, ela mesma encontra a solução e assim vai. Mas às vezes a gente se cobra, muitas vezes, ter a solução para o outro. Se a pessoa está triste com alguma coisa, parece que eu tenho que fazer algo por ele. Não, a primeira coisa que tem que fazer é escutar. A solução, as pessoas têm inteligência suficiente para encontrar soluções. Eu só A solução está dentro de cada um. facilitar com a escuta. Então, às vezes, na empresa, as pessoas se defendem, né? As atitudes defensivas é que criam grandes problemas. Então, elas se defendem porque têm medo do comprometimento, medo de eu tenho que fazer algo, e nem sempre tem. E daí está muita diferença da simpatia e da empatia, né, Vimer? É isso. É o ouvir com empatia. Sim. Né? Ao invés de querendo ser o simpático que vai achar um monte de soluções. Dar receita. E isso com os nossos filhos, né? Também, porque, veja, quantas vezes nós, como pais, estamos ouvindo e já pensando em que conselho dar, ou que bronca dar, ou que... E assim, não. Os nossos filhos também, muitas vezes, só querem ter um porto seguro para falar. E a gente, como pai, tem o mesmo comportamento do executivo ali que... É a mesma coisa. Eu lembro no começo de carreira, quando chegava uma mulher no consultório falando mal do marido, eu falei, se ele chegar aqui, eu já dou uma porrada nele. Ele abre a porta, eu dou uma porrada nele para começar a conversa, né? Aí o cara vinha falar comigo, mal gente boa. Né? Então você vai aprendendo que às vezes as pessoas falam do outro no desabafo, mas depois no dia seguinte tá tudo junto. Dois irmãos brigam, depois estão se abraçando. Então a gente tem que ter esse cuidado na intervenção, inclusive no trabalho. Aqui é uma coisa importante, que quando a relação no trabalho dos colaboradores com a empresa tem algum tipo de ruído, uma comunicação com algumas falhas, aumenta a chance de terceiros se interessarem, porque onde há má comunicação, há espaço para má intenção. Eu falo que a liderança não permite vácuo. Sim. Então, quando você não tem essa comunicação fluida, você acaba permitindo que alguém entre. Isso. E muitas vezes, nas relações sindicais, é o que acontece, porque o sindicato ele tem muito mais tempo do que os demais. E todos os stakeholders são importantes, é uma instituição muito importante também. Sim. Mas, às vezes, os gestores se queixam, porque ele já foi reclamar para o sindicato. Eu falei, tá, por que você acha que ele fez isso? E aí eu falo, a liderança não permite vácuo. Ele foi porque alguém não ouviu. Né? Alguém não ouviu, alguém prometeu lá que ia retornar para ele uma resposta e não fez. Exatamente. Esse é o cuidado importante, cuidar da qualidade da comunicação. É isso. A maioria dos nossos problemas é fruto de erros de comunicação. Sim. Que dão margem à má intenção. É isso. Como a gente tem muita tecnologia, também piora, né? Porque você lê uma mensagem de WhatsApp, você não tem o sentimento ali. Você interpreta o sentimento. Então, tanto nas empresas quanto nas famílias, o WhatsApp é uma realidade. Está, Sim. Eu falo, né, no geral, mas o WhatsApp é o que mais se usa. E ali tem sentimentos que vão sendo gerados que não se tem tempo para buscar esclarecer ou não se coloca foco nisso. E aí vai ficando. Aí vão ficando coisas que você mais do que eu ainda sabe dos adoecimentos que isso gera. Né? E aproveitando o que você falou, com mais tecnologia, é literalmente o telefone sem fio. Sim, é isso aí. Né? É fisicamente o telefone sem fio que vai gerando... Na empresa é o rádio peão, né? E assim, muitas vezes, até na comunicação, na empresa também, né? Se é com e-mail, quer com documento, quer com tal, e às vezes muito falta essa relação, essa troca, né? E nesse aspecto, hoje tem a questão do trabalho online, né? O home office. Eu tenho várias objeções sobre esse tema por várias questões. Não é que eu sou contra. Para mim, o melhor funcionamento é um trabalho híbrido. As pessoas precisam estar juntas, elas precisam do presencial.
E ainda mais, que é uma campanha que eu venho fazendo aí em todos os fóruns que eu consigo, quando a gente fala dos jovens. E você é mãe, né? Você também. Não, você é pai, né? Eu não sou mãe. É, mas eu me preocupo demais. Que você pega um jovem, ele começa a carreira dele e ele começa sozinho, ele fica online. A interação dele com o gestor dele, com os colegas é online. Eu tenho Falta experiência. falta eles não Experiência de têm convívio. e o convívio é muito bom. Disso que você falou, ó, eu coloquei lá no Teams ou no WhatsApp uma coisa que não desceu bem ou que eu interpretei do rádio, mas eu vou te encontrar ali no corredor, eu vou tomar um café com você. O estar juntos proporciona Sim. isso, né, Sim. naturalmente. E até porque quanto da comunicação não estão nas palavras, né? É isso. Não está no texto, está Sim. no olhar, está no movimento, está como eu olho você conversando com outro, eu posso complementar alguma coisa. Então, realmente, isso é uma coisa também que me preocupa bastante, porque eu que tive essa experiência no ambiente corporativo e a gente vê como é importante essa troca, Sim. você observa as relações, você vê uma certa hierarquia, você vê como uma pessoa que você admira, como ela se coloca, então você aprende a tentar se colocar de certa forma. Então, é urgente isso. E falando de saúde mental, isso gera saúde mental. Estar junto, estar convivendo. Não é que eu estou fazendo campanha contra o trabalho online, mas, de novo, a palavra equilíbrio. Equilíbrio, né? Ter essa harmonia. Ter essa coisa Do mais... híbrido, que possa isso. ter essa troca do presencial, para que tenha... Porque também tem isso nessa saúde social, essa troca, esse contato, esse olhar. Porque o contato com as Isso. pessoas... Muitas vezes você gosta de uma empresa porque você gosta das pessoas com Isso. quem você convive. Eles têm o né? vínculo. Né? Vínculo. Então, eu faço parte dela. Online, você tem... isso é mais distante. É mais né? um checklist, né? É mais... Então, Hoje, assim, se eu tivesse... E vou ter, estou me organizando para isso, mais tempo, eu trabalharia em 2 aspectos. Eu trabalharia com as empresas nesse aspecto de ajudar os executivos, a liderança, a lidar e a tirar o melhor dos jovens. Porque nós falamos das gerações e eu ouço muitas vezes, mas essa nova geração é difícil, eles não querem nada com nada, eles não têm estabilidade. Eu falo, alto lá. Primeiro, nós estamos falando de uma geração que é diferente. Segundo, essa geração nós criamos. Terceiro, para mim, a responsabilidade é como é que eu vou me desenvolver para ajudar esses jovens a terem sentido de vida. É um livro do Viktor Frankl que eu super recomendo. Sim. Para que eles venham a ser a nossa sociedade que brilhe. E não, assim, ficar falando dos jovens como se eles fossem um extraterrestre e só causassem problemas. A sociedade, a nova, chama Y, Z agora, qual é a geração? A Z é a alfa e a beta. A nova geração é criada por 2 gerações, no mínimo. A dos pais e dos avós, no mínimo. Então, não é uma coisa isolada, né? E a gente precisa ter clareza sobre isso aí. É uma das questões da Universidade de Paz, treinar pais. Por quê? Isso. Porque nós preparamos os adultos de amanhã. Então, aí que eu vejo a Universidade de Paz trabalha os pais, porque isso impacta nos jovens e precisa, assim, se tem uma coisa que é urgente, é isso. Porque os jovens estão ficando deprimidos, estão ficando ansiosos. Estão desconectados, na verdade, né? Dá um dó, assim, você vê Da jovens sociedade. sem brilho. Então, esse trabalho no Universidade do País eu acho essencial. E aí, o segundo ponto que eu faria, e já estou me organizando, eu estou desenhando um curso que ele não tem um título ainda, mas é focado em como que eu me conecto com os meus sonhos e adquiro autoestima para sonhar. Porque que é um pouco do que o Viktor Frankl fala sobre a questão do sentido. Porque o que eu vejo hoje? O jovem, ele não sai de casa porque tem um trabalho online. Então, ele passa a ter menos gente para admirar. Se o jovem tem uma questão familiar aí que ele não tenha uma estrutura, ele
com menos gente para admirar ainda, e começa num caminho onde ele não consegue olhar para ele mesmo e olhar para sua capacidade e buscar, puxa, hoje eu vou vencer isso, hoje eu vou entregar isso. E eu não estou falando só de trabalho, estou falando da vida comum. Da relação, De das tornar real trocas. coisas, né? Então, esse curso que eu estou desenhando, que já está praticamente pronto, inclusive vocês estão convidados para fazer uma parceria comigo sobre Com isso. certeza. Não é um curso para eu ganhar dinheiro. É um curso que eu quero ajudar a sociedade. Eu quero pegar grupos de jovens e eles conhecerem o seu perfil. Porque quando a gente vai para a empresa, a gente faz avaliação de perfil, entra para a questão do autoconhecimento da personalidade, do jeito de ser dele, e como é que ele utiliza isso para construir a vida dele, para construir os sonhos dele, para realizar os sonhos. Então, eu tenho muito... E fazer isso com os jovens volta ao aspecto anterior. É ter um mundo sustentável, porque a gente está antecipando, e nesse momento já falo até que é corrigindo uma situação de apatia dos jovens. Que sonhar, olhar e falar assim, puxa, eu tenho aqui, eu tenho ali, eu tenho lá. Sonhos de curto, médio prazo é com a família, é com a sociedade, é com a vida profissional, ele não pode deixar de existir. Tá? Então, eu estou numa pegada, assim, grande sobre isso. Quando a gente fala do jovem, a gente tem que entender, ou quando fala do velho ou da criança, a gente tem que falar que estamos falando de nós mesmos. É isso. Nós somos em constante relação, né? E nós somos parte do mesmo todo. Eu sempre cito o exemplo de uma orquestra. Você pega a partitura de um pianista numa orquestra, do saxofone, do contrabaixo, da guitarra, cada um toca 3 ou 4 notas de uma música e sai aquela coisa maravilhosa. Nenhum deles toca a música inteira. O que quer dizer isso? É preciso que haja sinergia entre as partes e cada um faça a sua parte. Se algum não faz sua parte, aquela obra maravilhosa não acontece. Sim. Né? Então, isso é comunicação. Né? Exato. É trazer as pessoas para trabalharem juntas num objetivo maior. Agora, imagine se, nesse trabalho com os jovens, a gente já desenvolve isso da comunicação, como o que vocês têm, né? A comunicação frescobol. Frescobol. É muito importante porque é um contexto de relação com uma comunicação que é com a namorada, que é com a esposa, que é com os filhos, que é na empresa. Então, acho que poder investir nisso, né, nesse processo, que eles já vão atuando dessa forma e se percebendo quando estão se comunicando no formato tênis ou frescobol, é muito valioso. Quem nos desse, a gente tivesse aprendido isso há bem mais tempo. É verdade. Aí aproveita até aqui para contar aqui que nós temos um projeto maravilhoso na Volkswagen com o nosso treinamento e palestras da comunicação frescobol tênis, do nosso livro, que a Edna já conhece bastante. Sim. E até aproveitar, Edna, se você puder contar um pouco, ou seja, até de como foi da experiência que a gente fez e como foi o feedback, como foi a percepção. A questão todo mundo está falando sobre comunicação não violenta e tem vários conceitos, né, de comunicação significativa, escutativa, mas o que eu percebo que se perde muito nos conceitos. E nós precisávamos, como eu falei com vocês, assim, precisamos de uma colinha que, quando eu esteja fazendo certo ou errado, eu tenha uma autopercepção. E o que o projeto com vocês dá isso, eu entendo que é uma comunicação frescobol e uma comunicação tênis, e eu trabalho na continuidade dessa compreensão através de simbologia, e eu me auto-percebo. E a gente tem desafiado muito eles, assim, jogou frescobol agora, parabéns. Opa, tá no tênis, hein? Não foi legal. Então, o que você tem? Você tem um conceito que é simples, com uma simbologia, e que você possa estar se mensurando, você possa estar se autoavaliando o quanto você usa um ou outro. Então, Sim.
A metodologia, ela é uma metodologia, e no mundo de tantas informações, é uma metodologia simples, porque tem muita informação. Mas o que cola? O que eu saio dali? Qual é o meu takeaway quando eu saio de uma palestra como essa? O que eu vou fazer diferente? E a gente precisa, sabe? Porque também há um desgaste, há um estresse por excesso de informação. Então, essa simplicidade que o conceito permite, para mim, é muito significativo. Menos é mais, né? E tem dado muito certo. E a gente está no começo do projeto, vamos ter várias etapas aí, que eu tenho certeza que vai mudar muito a forma com que a gente está se relacionando. Sim. E porque, ou seja, o que a gente faz, né? A gente traz na comunicação frescobol uma intenção clara de quando você vai jogar a bolinha, o que você deseja. Então, se você quer jogar na mão da pessoa, como que você vai jogar? Como vai ser essa fala? E se essa pessoa recebe uma fala difícil, ela tem a oportunidade de ajustar aquela bola. Sempre aí trabalhando com essa intenção, a atenção e a ação para manter essa bola no jogo. E aonde, seja no frescobol, todos ganham. Você não precisa ter um vitorioso. E diferente do tênis, onde você joga claramente com a intenção para ganhar, que é um jogo maravilhoso, de estratégia e tudo mais, mas quando a gente leva isso para a metáfora da comunicação, então isso facilita muito. Quando você vê o seu filho, ou você tem um funcionário que chega ali com uma frase mais difícil, você pode... Ah, não, agora não tem tempo, não é possível você agora de novo. Ou você pode ajustar. Nossa, eu estou vendo que você está com um desafio, mas eu posso te ajudar, mas agora eu preciso de um tempinho. Então, isso já muda. Em várias situações, isso muda muita coisa, né, Vimer? Mas muda muito. Às vezes parece que é mais demorado fazer isso, mas não é. Porque você demora mais 30 segundos ou mais um minuto num diálogo que evita toda uma querela e toda uma série de comportamentos que vão gerar desdobramentos, sequelas e complicadores, etc. Que serão necessários investimento de tempo. De tempo. Sim. Essa semana eu vivi uma situação muito, muito real, como se perde tempo. A gente fala que o que menos a gente tem é tempo. E a gente perde tempo tendo que desconstruir uma comunicação que não... Com ressentimentos, né? Exatamente. E eu tive uma experiência que duas pessoas, dois executivos, que a intencionalidade foi muito de jogar tênis, né, dos dois lados. E aí eu chamei os dois e falei... lembra do conceito? Eles não participaram da palestra, mas eu tenho falado individualmente nas minhas intervenções. Falei, você lembra do conceito que eu falei com vocês dois, separadamente, sobre a comunicação frescobol e tênis? Então, ficou muito ruim. Uma reunião de board onde vocês ficaram jogando tênis ali. Todo mundo... um saca daqui, outro rebate de lá. E todo mundo saiu dali chateado, marcando reunião para esclarecer assuntos, daí os times envolvidos. Gente, que perda de tempo. E aí eu lembro sempre com eles. Qual que é a nossa missão? Ser feliz é tarefa para já. Investir tempo dessa forma, não dá tempo para ser feliz, não. Então, assim, é por isso que eu acho que ele é bem aplicável de forma rápida. E como você falou, ele não gasta mais tempo. Porque no todo, ele salva tempo. Sem dúvida. O saldo, né? O ROI, o Return on Investment, é muito mais rápido. Sim, total. E com isso a gente cultiva também, tanto na equipe, tanto com os filhos, e com qualquer outro. Porque conforme você vai cultivando esse frescobol, as pessoas vão entrando no ritmo. Sim. Quando eu falei no começo sobre a questão cultural, começa a mudar a cultura de como que nós nos comunicamos, e aí automatiza o formato. Mas nós temos um probleminha que nós criamos com isso. Nós não criamos, na verdade ele existe. É o seguinte, o que fazer com o tempo que sobra? Com esse tempo que sobra? Mas isso vai ter muita coisa para fazer. Né? Vai ser jogar mais frescobol. Né? O que fazer com o tempo que sobra? Tem uma música que o Caetano cantava que era assim... como é que vai ser? Isso é uma melodia agora, mas é uma coisa assim. Se eu não tiver problema, como vai ser minha vida? Né? Eu tenho feito uma reflexão muito grande em relação a tempo. Porque a todo tempo nós falamos o que menos temos é tempo. E aí olhando
para o aspecto emocional, aspecto psicológico, o quanto a gente preenche a nossa agenda de forma necessária, o quanto a gente coloca coisas para fugir de si mesmo, para fugir das relações. Por quê? Quando eu tenho tempo, eu vou me relacionar. Eu vou visitar um amigo, eu vou ter mais tempo com a minha família, eu vou me relacionar. Então, aí fica um ponto de interrogação também, o quanto nós estamos fugindo de nos relacionar, porque sobrou tempo para se Aí relacionar. você me trouxe uma lembrança interessante. Mas eu lembrei a música que o Caetano canta, que é assim: se eu deixar de sofrer, como é que vai ser para eu me acostumar? É só isso, pedaço que eu lembro, né? Mas aí você trouxe a questão do encontro. O Vinícius de Moraes, tendo o Samba da Benção, que é um samba que ele fez com o Baden Powell, uma frase que ele fala maravilhosa, que é assim: a vida é a arte do encontro, embora já tanto desencontro pela vida. E eu parafraseei essa frase assim: a felicidade é a arte do encontro, embora já tanto desencontro pela vida. Se você foge de si, você jamais vai estar feliz. Né? Você precisa se encontrar. Então, esse é o caminho. Então, nós vamos trabalhar o tempo, a comunicação, para sobrar tempo para ter prazer, para encontrar soluções, para criar. Para viver, Para né? viver. Para viver e não sobreviver. Exatamente, exatamente. E temos tempo ainda, mas sobre isso, só uma questão que é importante, que a beleza das nossas profissões, de poder trabalhar com pessoas, trabalhar com famílias, porque essa questão de fugir de si mesmo, ela acaba sendo tão inconsciente, e o nosso trabalho nos permite chamar as pessoas para esse reencontro consigo, para poder ter um encontro com o outro. Então, adoro isso. E daí, quando a gente está promovendo e pensando nessa sustentabilidade, a gente vê com clareza que tem essa frase africana que diz que você precisa de uma vila para cuidar de uma criança. Mas, na verdade, você precisa de uma criança para cuidar de uma vila. Porque quando uma criança nasce, a energia, a alegria, ela brota em torno. E o Wimmer já ficou emocionado pensando nos netos. Não, que eu tenho umas reflexões que eu digo assim: nós aprendemos que os filhos precisam dos pais, mas, na verdade, os pais é que precisam dos filhos. Até porque, se não tem os filhos, nós não somos pais. Ok? Existem filhos que crescem sem pais, mas não existem pais sem filhos. Não é? Então, a lógica é outra. Filhos, boa. Né? Então, isso aqui é conversa. Mas o que a gente vê, isso, na verdade, é uma criança que chega, o tanto de energia, alegria que vem, e que a família se reúne novamente muitas vezes. Né? Então, quando a gente está trabalhando isso, falando com a família, e pode ser família de sangue, pode ser família escolhida, mas o que a gente está falando? Estamos falando das relações saudáveis. Mas aí estamos falando de uma mudança no conceito uma mudança de ter no filhos. conceito. Porque há tempos atrás, ter filho era uma obrigação. Sim, é verdade. A mulher era obrigada a dar um filho para o marido por ano. Senão ela era discriminada. E hoje o filho passa a ser um objeto de uma escolha. Como uma uma escolha. Direito. Né? Então, hoje deveria ser mais simples e mais leve do que foi no passado. E não está. Porque tem excesso de informação equivocada e faltando as informações precisas que a gente dá na nossa Universidade de Paz. Para ser uma escolha, né? Exatamente. E se falou da mulher em dois momentos anteriormente, né? Ela no mundo de trabalho. E é muito interessante, porque às vezes fica... Eu sempre falo de diversidade e inclusão, não ser um programa motivacional ou para aumentar o brand da marca, melhorar o brand da marca e tal, mas seja uma realidade. E muitas dessas campanhas, você vê que a inclusão ela é para botar no LinkedIn. Mas eu tenho um caso real de inclusão, e falando da mulher, que é muito legal, que nós fizemos um pré-seletivo de uma supervisora para uma área muito crítica, que era de pintura, uma supervisora que precisa de um conhecimento de engenharia grande, de conhecimento da parte química grande. E é muito difícil de achar no mercado, é muito difícil de desenvolver. Só que o processo demorou muito. E nós tínhamos 3 pessoas, e a melhor, que a gente realmente queria muito, quando nós ligamos para ela,
ela falou, eu fico super feliz que vocês me escolheram, mas passou um tempo e eu tô grávida. Então, agradeço, tal. Aí, o meu gerente me procurou assim, chefe, você não acredita. A pessoa que era número 1, tal, ela tá grávida. Daí eu falei, e? Daí, não sei como fazer, né? Porque se ela entrar, ela vai ter a gravidez, depois a licença maternidade. Eu falei, perfeito, essa competência é diferente. É difícil de desenvolver. Então, que bom, ela vem, termina a gravidez, ela aqui, tem o bebê, vai para a licença de 6 meses e depois ela retorna. E foi um case muito legal, porque as pessoas em torno, ficou saudável o negócio. Porque assim, olha, não é só falar de diversidade e inclusão, é realmente viver. Uhum. Então, não foi algo que eu tive que ir para o board, dizer, estou contratando. Não. Eu sabia que eu seria apoiada de qualquer forma, porque a gente está falando muito de ser verdade. De qualificação também. De qualificação. Então, case bem gostoso, assim. Parabéns, que lindo. E a gente sabe também o quanto que a gente aprende com a maternidade. Sim. Isso era um papo que eu ia até trazer aqui do seu conhecimento e como foi sua jornada como mãe no mundo de carreira, de trabalho. E eu acho que a gente vai ter que fazer um outro podcast. Não. Olha, essa parte a gente precisa fazer porque tem muito... Não só a minha história, como as histórias que eu vivi com as mães no trabalho. Assim, as histórias... Olha, tem coisas que me emocionam, assim, de gerentes, supervisoras, e pessoal do chão de fábrica mesmo, com essa relação, com os conflitos. Isso aí então, a gente dá vai um ter que fazer, podcast único. vai ser um outro podcast. Outro. Então, vamos aqui focar e vamos concluindo aqui esse nosso episódio. Então, queria que você falasse uma prática corporativa que deveria ser adotada em casa. A tal de one-on-one, o feedback, a conversa de qualidade, sentar. A gente tem estimulado muito as conversas e as escutas ativas. Para mim, assim, isso aqui deveria ser um ritual familiar. E não assim, porque a gente conversa no horário de almoço, jantar, é muito importante esse tempo de qualidade. Mas ter de forma propositiva. Conversar, como que estão as coisas entre nós, como a gente está indo, o que está legal na nossa relação, ter essas conversas. Super... Que é a reunião em família. Isso. Né? Mas pode ser um pouco mais pontuada em algumas coisas. Isso. Uma prática familiar que deveria ser levada para as empresas. Uma prática familiar é olhar... Quando a gente olha para os nossos filhos, a gente olha com aquele amor, né? Com aquela coisa gostosa. É levar para a empresa, olhar que ali é um ser humano, né? Que traz toda a sua história. Então, esse mesmo olhar de amor, levar para a empresa. O melhor conselho de carreira que recebeu? O melhor conselho de carreira que eu recebi, que eu sempre repasso, não se perca no mundo corporativo. Olhe para os fatores que você pode controlar. Então, está diante do problema ou está diante de um projeto... quais são os fatores que dependem de você? Porque muitas vezes você fica fixado naqueles que não dependem e não interessa. Então, trabalhe de forma a encarar os fatores que você pode controlar. Que só isso já é um ganho incrível assim, para a sua carreira. E o melhor conselho de parentalidade que recebeu? Olha, de parentalidade, o melhor conselho que eu recebi foi de um chefe que tive que foi... sempre muito bacana, muito gente, que ele falou assim, não se perca na vida profissional, tendo desequilíbrio entre vida profissional e vida familiar. Vai para cima, porque é você lá, é lá que te deixa bem para estar aqui. E eu sempre mantive esse equilíbrio, sempre. Então, esse é um conselho que eu não me esqueço. E o que você tem aqui para falar para os pais e mães líderes que estão em empresa? Olha, se fosse para deixar uma mensagem, eu deixo o meu slogan, porque é para a gente olhar todos os dias, né? É só por hoje. Então, assim, ser feliz é tarefa para já. Então, esse conselho
Como que eu acordo e penso, como que eu vou fazer do meu dia um dia feliz? Com os problemas, com os desafios. E isso é para minha relação com os meus filhos, com a minha família, na minha relação profissional, na comunidade, assim, como é que eu vou fazer para ser feliz hoje? Eu tenho muitos cases de pessoas que programavam coisas na vida, executivos que faleceram do coração, que se aposentaram. Quando eu me aposentar, eu vou investir na minha família. Não, é hoje. O que você tem de certo é hoje. Então, ser feliz é tarefa para já. Tá com isso todos os dias. E de toda essa sua trajetória no RH, o que você diria para líderes que estão no RH hoje? Para os líderes que estão no RH, pensem o quanto de influência nós temos. Pelo ser RH, a gente já tem influência. E como que eu uso essa influência para deixar a nossa liderança, a nossa empresa mais humana? Porque esse é o nosso business, é deixar a nossa empresa mais humana. Então, esse é o conselho. Olhe para todos os projetos, desafios, headcount, toda a estratégia, assim, qual que é o meu papel? Lembre-se disso e não se perca no meio dos processos e dos desafios. Então, acho que isso. E deixar a empresa mais humana é fazer ela sobreviver mais. É isso, é dar resultado. É isso, claro, é dar é resultado. isso. Claro. Bom, Edna, fico muito feliz. A gente tem aqui 2 outros livros que trouxemos para você. Agressões Silenciosas, do Dr. Wimmer, e O Erro Nosso de Cada Dia. Nossa, fantástico. Vou devorar Junto esses com o nosso livros. Frescobol aqui, que você já conhece, a gente tem muitos encontros em vista na Volkswagen. Então, muito obrigada por essa troca, por essa conversa tão valiosa, trazendo toda essa humanidade. E que, como ela é importante, a gente ter isso junto às empresas e junto às famílias. E eu queria finalizar dando um conselho para vocês e para os times de vocês. Boa. Se me permitem. Transforma esse projeto, tente mais abrangência desse projeto, porque a gente não está fazendo para um órgão, a gente está fazendo para o mundo. Sim. Então, eu quero parabenizar, assim, fantástica a iniciativa e tudo que eu puder ajudar para isso se expandir, eu tenho o maior prazer. Muito obrigado. obrigada. Obrigado, Muito que obrigada. bom. Fico muito feliz vindo de você isso. Que beleza. Obrigada, gente. Uma honra ouvir isso de você. Muito obrigada. E aqui a gente acaba mais um episódio do nosso podcast Café com Paz, da Universidade de Paz. E para você que gostou desse conteúdo, já compartilhe. Compartilhe com a família, com parceiros de empresa, porque é muito bom a gente poder levar esse conteúdo. E querendo mais informações, acesse o nosso site, nossas redes, estamos presentes aí. Obrigada. Obrigada por ter ouvido o nosso episódio do podcast Café com Paz. Deixe a sua avaliação do podcast e compartilhe com quem você acha que pode se beneficiar em ouvir essas conversas. Para saber mais sobre o nosso trabalho, acesse o nosso site e redes sociais. Você encontrará toda a informação que precisa, assim como a ficha técnica do podcast e nossos contatos.